Revelado como vai acontecer o plano B, a seletiva do Buratsta e quando saberemos quem serão os escolhidos. Bora fazer um review e análise do capítulo 311 de Blue Lock que já foi lançado oficialmente e se chama Lado B. Se você curte a obra, deixa aquele like e nos siga para sempre ficar atualizado com conteúdos de Blue Lock. O capítulo começa com um treinamento para a Copa do Mundo Sub-20, falta um dia para o torneio começar. A gente vê um time branco enfrentando um time vermelho. O time branco, que tem o Jingu Height, está indo num contra-ataque, enquanto o time vermelho com Nanase e o Kimiya está se movendo para trás tentando defender. O Jinpachiego está pessoalmente assistindo ao treino e o Yohiyori então faz um cruzamento que vai direto para Isagi Oichi, que se desvencilhou de Nico Ikki e Aryujubei e assim pôde marcar um golaço com um belo chute direto, que inclusive o Tigiri elogiou e o Bachira também estava no time de Isagi. Mas o Isagi discorda e ele fala pro Yohiyori que ele foi um pouco lento, se eles não puderem fazer esse cruzamento um pouco mais rápido, ele vai ser bloqueado pelos defensores de nível mundial. O Hiyori então concorda e diz que entende o que o Isagi quer, só que ele não pode fazer isso do nada, ele não é um robô e além disso ele não quer ficar exausto antes da partida. O Karasu então fala que o Isagi está pedindo muito e o Isagi fica incomodado. E ele questiona o Karasu, mas que tipo de besteira morna é essa? Nós estamos tentando vencer, não é? Qual é o problema em nos comparar com esse ideal? O Yohiyori dá uma risadinha tentando desconversar e falando que não pode argumentar contra isso, só que o Karasu fala que o Isagi poderia ter achado uma melhor forma de falar isso. O Isagi diz que não está tentando ser grosseiro e só está compartilhando a sua opinião. E o Karasu responde que então o Isagi não tem que ficar falando coisas como morno, até porque o Yohiyori não está de corpo mole. Ambos ficam meio irritados e até querem começar uma briga, só que o Oliver Aiko intervém falando que eles não precisam de brigas, já que os dois estão falando coisas que irão ajudá-los a vencer. Eles têm que manter seus sentimentos calorosos e a comunicação legal. O Isagi fica meio que sem jeito, concorda e pede desculpas. O Karasu faz a mesma coisa, só que o Itoshi Rin fica bastante incomodado com o Isagi e ele fala que o Isagi deve estar achando que agora ele é o núcleo do time e que as coisas vão acontecer do jeito dele. Então fala pro Isagi que ele deve guardar isso para depois que derrotá-lo, seu aspirante a rei demônio. Só que quem aparece no campo de treinamento é o presidente Hirotoshi Buratsta, fazendo uma gracinha dizendo: adivinhem quem está aqui. Parece que vocês estão fazendo um bom trabalho, meus garotos azuis fazedores de dinheiro, quer dizer, diamantes brutos. O Tigiri percebe que é o Buratsta e ele até sabe o nome dele. O Bachira fala que é o presidente ganancioso por dinheiro. O Zantetsu fala que o Bachira é idiota porque o presidente consegue ouvi-lo. E o Kurona pergunta por que o Zantetsu está tapando sua boca. Só que o Jinpachiego não gosta nada da presença do presidente e pergunta o que significa isso, pois ele pensou que tinha dito para ele não aparecer ali. O presidente fala que ele não está ali para repreender o Jinpachiego sobre futebol, ele só está ali para dar umas saudações tipo "Olá, Blue Lock". Ele achou que seria legal que se os outros garotos soubessem da promessa que ele fez com o Jinpachiego, isso ia ajudar eles a ficarem mais motivados, não? Então, sem muitos rodeios, ele se vira para os garotos e fala que não são 23 vagas que irão representar a seleção japonesa na Copa do Mundo Sub-20, são 26 e ele vai poder preencher as 3 últimas vagas, e uma delas já é de Itoshi Sai. Os garotos ficam bastante perdidos tentando entender tudo, principalmente o Nanase, que fala que são muitas informações ao mesmo tempo
e o Itoshi Rin fica surpreso porque seu irmão Itoshi Sai vai participar da Copa do Mundo Sub-20. O Buratsuta então explica que por escolha do próprio Itoshi Sai ele só vai participar do mata-mata, mas ele já decidiu como as duas últimas vagas serão preenchidas. Enquanto os garotos estiverem jogando a Copa do Mundo Sub-20 na fase de grupos, por trás disso estará acontecendo a última seletiva de sobrevivência da seleção japonesa da Blue Lock, chamada de lado B. E pro lado B ele reuniu cerca de 300 garotos que irão disputar essas duas últimas vagas. E por um custo adicional, os assinantes da Blue Lock TV vão poder acompanhar essa batalha calorosa e ainda ajudar a impulsionar o futebol japonês. O Otoya pergunta se isso não é uma farsa. O Jin Kiora fala que o velho fraudulou a ideia de Jinpachi Ego, enquanto o Bachira meio que incentiva falando que é isso aí, esse é o Tanuki ganancioso. E o Zantetsu, ainda tapando a boca, alerta o Bachira que o velho pode ouvi-lo. Então o presidente Buratsuta apresenta os participantes que são esperados a participar e mostra o tablet com vários garotos. O Isagi fica impressionado ao perceber que entre eles está Ryosuke Kira, o cara que estava no pega-pega lá no início da Blue Lock. E é aí que o presidente fala que conseguiu planejar isso a tempo. Então os vencedores do lado B serão decididos mais ou menos no mesmo momento em que terminar as fases de grupos. Isso significa que o mundo terá grandes notícias que irão coincidir com a participação do Itoshi Sai na seleção. Assim, com seu ego emanando, ele fala para os garotos que eles devem chegar até as finais, mesmo que isso os mate. Os garotos ficam todos bastante impressionados com essa atitude do Buratsuta, que se despede saindo do campo de treinamento desejando boa sorte e dizendo para eles fazerem muito dinheiro. Então o Isagi se dirige até o Ego e pergunta o que significa isso, o que vai acontecer com a Blue Lock. O Ego responde que eles são só opções e que o Isagi não tem que se preocupar com isso. O presidente só está pensando em lucro, então Jinpachi Ego vai explorar isso para fazer os garotos mais fortes. O Isagi então fala que aqueles que perderem na Blue Lock não vão mais poder participar da seleção japonesa. E quanto a essa regra, se o Kira voltar, só que o Ego interrompe o Isagi falando que ele não vai usá-lo. Então ele fala que deixando de lado o Itoshi Sai, ninguém que o Buratsuta traga será páreo para os garotos da Blue Lock. E além disso, o direito de decidir se vai usar ou não eles é do Jinpachi Ego e não do Buratsuta. Assim, o Isagi pergunta então se essa seleção do Buratsuta é outra parte da Blue Lock. O Ego responde que é isso, é uma interrupção chata e inesperada, mas eles podem pensar assim. E de qualquer forma, se eles perderem a Copa do Mundo Sub-20, o Ego será expulso da Blue Lock. Os garotos ficam bastante surpresos e o Jinpachi Ego completa dizendo que a posição dele não é muito diferente da dos garotos e isso não vai mudar o que ele vai fazer. Produzir o melhor atacante do mundo e arriscar tudo para ganhar uma vitória na Copa do Mundo para o futebol japonês. Até que esse ego se torne realidade, ele não vai entregar os garotos para ninguém. Então assim, Jinpachi Ego fala que vai anunciar os titulares para a primeira partida deles contra a Nigéria na Copa do Mundo Sub-20. Temos um corte e vemos que a partida está prestes a começar. Todo mundo já está vestindo o uniforme da Blue Lock, inclusive aquele pequeno fã do Isagi Oichi. E entre toda essa multidão, Nagi Seishiro aparece indo em direção ao estádio, faltando apenas 2 horas para começar a primeira partida da Copa do Mundo.
É dessa forma que termina o capítulo 311 de Blue Lock, e o 312 vai se chamar Copa do Mundo Sub-20 e a gente vai ter o início desse torneio. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim, deixem aquele like e comentem suas expectativas para os próximos capítulos e também o que acharam desse. Até a próxima, valeu rapaz!